Boa tarde a todos, que todos sejam bem-vindos neste nosso sábado, dia de orarmos juntos. Bem-vindos àqueles que estão sempre conosco, bem-vindos àqueles que estão visitando, né, a nossa live pela primeira vez, e também será bem-vindo àqueles que nos irão assistir, né, depois desse sábado. Eu vou lembrar todos vocês para que mantenham os microfones e os desligados e que vocês também, quem ainda não preparou o copinho d'água, né, para a fluidificação, que ainda dá tempo. Então, vamos lá iniciar com a leitura preparatória, que vai ser com a nossa Mônica, nossa querida tarefeira da FABEM. Boa tarde a todos. Terezinha, está me ouvindo? Estamos, sim. A leitura vai ser do livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Ante a lição. Considera o que eu te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo, Timóteo 2:7. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu, de relance sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde, escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração, para que teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Que assim seja. Que assim seja. Edemir vai fazer a nossa prece inicial. Está me ouvindo? Terezinha? Seu Alcino? Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Está ouvindo? Sim. Seu Alcino, o senhor me pediu para fazer Oi, a prece está me ouvindo, final. né? Bom, antes da prece, Terezinha, eu queria fazer um agradecimento à nossa querida Fátima pela essa dedicação que ela tem feito a esse trabalho da online, juntando o Brasil todo, trazendo o mundo para nós. É um trabalho delicado, difícil, às vezes incompreendido por alguém. Quando atrasa um pouquinho, é porque o assunto é muito bom. Eu fiquei há pouco dia muito surpreso com um professor lá do Ceará, Mané Severino, o nome dele. Eles vão todo ano a Jerusalém e eles estão, é um grupo de espíritas, todos da universidade, estão traduzindo as obras básicas para o hebraico, entendeu? Então, é um avanço muito grande. Eu que tive a oportunidade de ficar 3 anos naquela região, a religião que não admite religião, então eu achei isso um progresso muito grande. Então, agradecer a Fátima por tudo e dizer que admiramos muito o trabalho dela e estamos juntos para aproveitar essa ferramenta nova
que essa epidemia nos trouxe. E vamos levar o nosso pensamento a Deus, após este agradecimento, e pedir ao Mestre que nos ilumine nesta reunião desta tarde. Que a nossa palestrante da tarde venha trazer do fundo do seu coração as mensagens que nós precisamos tanto. O mundo está em transição, mas sempre para melhor. Vamos acreditar nesse Jesus que está na direção do nosso barco, das nossas vidas. E a nossa FABEM, sempre estamos lá, vamos nos unir cada dia mais para trazer um trabalho cada vez melhor. Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja, seu Alcino. Obrigada pela prece inicial. Agora nós vamos convidar a nossa palestrante, a Ilcimar Macedo, que vai nos trazer estudos sobre o tema A Última Oração de Jesus. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Fátima, mais uma vez, né? Estamos aqui reunidos nesse encontro de luz, num sábado à tarde, né? Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas resolvemos falar e escutar um pouquinho de Jesus. Com a FABEM, é o nosso segundo encontro. O primeiro encontro foi sobre Marta e Maria, e como que elas duas mulheres influenciam na nossa vida, e eu num pós-operatório cardíaco, de Covid, mas, na verdade, eu acho que o que me recuperou mesmo foi aquele nosso encontro. Depois daquele dia, os sintomas realmente desapareceram. E hoje, então, nós vamos comentar, né, discutir sobre a oração de Jesus, que está lá no capítulo de João 17, do versículo 1 a 26. Eu gostaria que depois, com o tempo, vocês lessem essa oração, né, com bastante carinho, porque ela é uma oração maravilhosa, maravilhosa, e que nós poucas vezes tivemos a chance de estudar. Mas como ela é muito longa, eu não vou lê-la toda. Conforme a palestra evoluindo, a gente vai falando alguns versículos, mas fica aí o deverzinho de casa. Para cada um depois, ou quem tiver com a Bíblia na mão aí, que puder pegar, ou online mesmo, dá uma lida aí, que vocês vão gostar muito. Não vou ler agora, não, porque o nosso tempo já está um pouquinho apertado. Se der, no final, a gente faz a leitura dela. Então, olha, primeiro, quem escreveu essa oração? Quem escreveu essa oração foi João Evangelista, né? O conhecido apóstolo, chamado de amado por Jesus, né? Ou o discípulo que Jesus amava. João escreveu esse evangelho já com mais de 90 anos. Foi o único apóstolo que desencarnou por idade, né? Muito avançada. Então, a forma que ele escreve é uma forma muito diferenciada, com a riqueza de detalhes enorme, com um lado emocional muito grande. E a gente compreende essa situação. Ele já era mais velho, ele conhecia os outros evangelhos, né? João, Marcos e Lucas, porque eles já haviam sido escritos há muito tempo. Ele foi testemunho ocular dos fatos, né? Ao lado de Jesus, começou com esse amigo que ele amava, e como sempre tratado como um irmão, sempre ao lado do mestre. Ele foi muito próximo, né? De Jesus e de Maria. E também porque Jesus dividia a sua intimidade com João. Né? João foi aquele que, na hora do desencarne do mestre, ele pediu para que ele cuidasse de sua mãe. Né? Naquele momento que ele fala, eis aí sua mãe, eis aí o seu filho. Ou seja, ele compara João realmente ao irmão dele, que deveria cuidar da pessoa que ele estava deixando na terra de coração partido, que era a mãe dele. Então, João descreve, João e os outros evangelistas, né, descrevem várias orações de Jesus. Muitas delas nós lembramos quando fala assim, onde Jesus orou. A gente logo lembra. No Monte Tabor. Não é? Todo mundo lembra dessa oração. Todo mundo sabe da oração do Monte Tabor, onde há a transfiguração
de Jesus e a conversa dele com Moisés e Elias. Né? Lá em Lucas 11, Jesus ensina a orar o Pai Nosso, porque não é uma oração que ele fez. Alguém pede para ele fazer uma oração, né, mestre? Um discípulo pede, nos ensine a orar. Então, ele ora o Pai Nosso. Na tumba de Lázaro, ele pede, ele agradece ao Pai. Né? Pai, graças te dou porque me ouviste. Porque na hora que ele pediu para que Lázaro saísse, Deus ouviu o pedido dele e foi atendido. Antes da prisão, também Jesus ora, né? Nos jardins das oliveiras. O famoso Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Então, aí foi um pedido. Um pedido. E na cruz, ele ora também pedindo por nós. Perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Então, olha, Jesus ora o tempo todo. Ele ora por ele ora por nós, ele ora pelos que ele não conhecia, pelos que ele conhecia, pelos que estavam, entre aspas, mortos, né? E Jesus, então, orava muito, o tempo todo. Lá no livro Valorizando a Prece, do Chico Xavier, ele psicografou Écio Arantes, lá fala o seguinte, no capítulo Amor Sem Deus, e também no Evangelho, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec observa e define muito bem as qualidades de uma prece. Né? Então, lá ele nos fala que a prece é uma invocação, né? Que quando eu falo Pai, eu estou invocando esse ser, eu estou tentando chamar a atenção dele para que eu consiga me ligar a ele. Nós, espíritas, sempre falamos, amado Mestre Jesus, divino amigo, nós não começamos a oração assim, isso é uma invocação. Né? Bons espíritos que estejam ao meu lado. A prece, ela nos liga com o seu superior através dessa invocação, através desse pensamento. E ele fala ainda que nós podemos orar por nós mesmos, pelo outro, pelos vivos e pelos mortos. E também pelos inimigos. A oração é sempre uma luz, sempre uma luz. A prece também, ela pode ser dirigida diretamente a Deus, como sempre Jesus dirigiu. Pai, em algumas tradições, Paizinho. Olha a alta intimidade, o carinho, é Paizinho. E pode ser dirigida aos outros seres, como nós também geralmente fazemos, pedimos aos bons espíritos, né? Os irmãos de outras denominações religiosas pedem aos santos, aos orixás, não importa a quem você recorra, eles são somente os intermediários. Todos esses pedidos que a gente invoca, todos esses seres que a gente invoca, que não é Deus, eles são intermediários nessa entrega dessa mensagem que a gente quer passar. E, claro, todo tempo, eles e nós obedecendo em qualquer situação à vontade do Pai. E, por último, sobre a qualidade da prece, a prece pode ser um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Nós temos exemplos no Evangelho de Jesus de todos esses tipos de prece. Então, olha, onde aconteceu, então, a oração que nós estamos estudando hoje? Essa oração, esse motivo do nosso encontro hoje. Onde que ela aconteceu? Essa oração lindamente, mas lindamente escrita só por João, porque ela só se encontra no Evangelho de João, é a mais longa e é a última oração que Jesus faz, junto aos seus apóstolos. Ela acontece, então, exatamente, ela é proferida no cenáculo em Jerusalém, que é onde nós conhecemos, onde aconteceu a última ceia. Foi lá que Jesus orou pelos seus apóstolos. Essa oração, ela é uma verdadeira declaração de amor, é uma declaração de amor do Cristo por seus discípulos, aqueles 12 que estavam ali ao lado dele naquela época, e aqueles que viriam depois. Aqueles que os discípulos converteriam em cristãos, e nós hoje, que estamos aí tentando ser o melhor cristão possível, né?
Então, ela acontece no último encontro com seus fiéis amigos. Seus fiéis e amados amigos. Falaram assim, né? Jesus, então, nesse encontro, lá na última ceia, vocês já devem ter visto isso em outros estudos, né? Ele lava os pés dos discípulos, ele serve, ele conforta e ele ora junto com eles. Ele promete o Consolador prometido. Ele promete que eles não estariam sozinhos, né? Que um Consolador viria. E para que eles não se sentissem desamparados. Então, Jesus ali realmente faz um jantar, uma tarde de despedidas, né? Então, olha, Jesus demonstra tanta grandiosidade, tanta humildade, instantes antes de ser entregue aos romanos, porque ele sabia que seria entregue aos romanos dali a algumas horas. Então, ele aproveita os últimos momentos para refletir. Jesus não perdia tempo, né, gente? Jesus não perdia tempo. E como diz Haroldo, não tem uma vírgula que Jesus falou que não tem um significado. Então, olha, naqueles últimos minutos, ele aproveita todos os minutos que ele tem para estar alinhavando com seus discípulos o resto da missão. Então, ele fala com palavras de amor, com consideração, e para dar as últimas recomendações àqueles que seguiriam com a sua missão, que ele sabia que não ia ser um trabalho fácil. Então, olha, no versículo 1, ele relata o seguinte, João relata o seguinte, que Jesus levantou os olhos para o céu em sinal de respeito, de alargar a visão, de ver o horizonte, o infinito, de ver a grandiosidade do Pai. E ele fala, ele começa a oração, Pai, numa invocação, né? Chegou a hora, glorifica o teu filho, para que eu te glorifique. Então, olha, num ato total de resignação, de extremo amor, o mestre roga ao Pai por ele mesmo. A esse primeiro versículo, ele ora por ele mesmo. Ele faz a sua invocação criando essa conexão direta com Deus. Ele pede a Deus que ele sentisse a glória dele naqueles momentos finais. Que ele fosse glorificado. Né? Jesus sabia o que ia acontecer. E ele carinhosamente, chamando a atenção, Pai, ele fala, eu preciso conversar com você, eu preciso lhe falar ainda daqueles que amo e que eu estou deixando por este momento. Então, olha, apesar de preparar a sua missão, um espírito totalmente perfeito, ele se fortalece com a conexão direta com um filho obediente e pronto para cumprir a sua vontade, a vontade do Pai. Então, é muito lindo ouvir Jesus tão perfeito e ainda manter essa conexão. Então, por isso Jesus orava, para manter essa conexão com o divino e para nos mostrar a importância que isso tem na nossa vida. Logo após, Jesus ora pelos seus amigos. Então, olha, Jesus, esse divino amigo, né, esse humano irmão, eu de vez em quando nas minhas orações eu falo com ele assim, meu irmão mais velho, me auxilia, né, me aconselha, porque você é o mais velho, você pode me auxiliar. Né? Então, olha, esse humano irmão ainda, porque ele ainda estava na carne, ele pede amparo, ele pede fé, ele pede esperança para os seus apóstolos. Ele pede que houvesse entre os apóstolos e Deus a mesma intimidade que existia entre ele e Deus. Ele sabia de todas as dificuldades que esses 12 enfrentariam, de todo suplício, de todo sofrimento. Então, ele pede por aqueles que creram nele, por aqueles que viram ele. E não só em sua pessoa, como também ele pede por aqueles que acreditaram nas suas palavras. E para aqueles que viram, aqueles que viriam a crer após os seus discípulos. Quem viria a crer após os seus discípulos? Nós. Exatamente nós,
que talvez estávamos lá naquela época e não entendemos ou não tivemos o ouvido de ouvir essas mensagens. Estamos ouvindo agora. Então, olha, Jesus pede que esses apóstolos fossem santificados através destas verdades. E quais são as verdades? As leis divinas, que são as leis naturais. Quando nós entendemos isso, nós conhecemos então a verdade. E quem conhece a verdade vos libertará. Então, o amado Mestre Jesus ora por eles, nos advertindo mais uma vez que nós devemos sempre orar pelo nosso próximo, seja ele qual for ou quem for e por que for. Né? É dessa forma que nós podemos proteger, nós podemos confortá-lo com as nossas petições ao Pai por ele. No livro dos hippies aos problemas do mundo, de Emmanuel, psicografia do Chico, né? Claro. Lá o Chico fala uma coisa muito importante para nós. Ele fala assim, olha, nosso Senhor Jesus Cristo se referiu à nossa necessidade da oração e da vigilância. Então, orar e vigiar é conhecido nosso, né? Nós sabemos que, segundo os nossos léxicos, orar não é apenas endereçar nossa palavra ou nosso pensamento a Deus em súplica ou louvor. Não é apenas isso. Orar significa discursar, expor os nossos pontos de vista, e por isso mesmo a oração é uma das expressões mais vivas do Espírito. Então, olha, orar é discursar, expor os pontos de vista. Isso que Jesus faz nessa oração. Ele ora por ele mesmo e depois ele expõe todos os pontos que ele queria que os apóstolos dele percebessem e recebessem depois do Pai. Ele faz um resumo de quem são aqueles homens e por que eles foram chamados e para quê, e o que Jesus gostaria que o Pai fizesse por ele. E quando nós oramos, nós devemos orar também nessa intimidade, dispor os nossos pensamentos, dispor as nossas ideias, dispor o fato que está acontecendo e o nosso ponto de vista. Então, essa é a democracia do cristianismo. E quando eu exponho, quando eu falo, quando eu desabafo, quando eu peço auxílio, o auxílio chega. O auxílio chega. Então, olha, Chico nos orienta a criar essa intimidade com Jesus, com o Pai, essa intimidade que Jesus sempre nos mostra que ele tem nas suas conversas com Deus. De abrir o coração sem medo, sem julgamento, mas também de estarmos principalmente dispostos a ouvir e sentir as orientações dos benfeitores. Quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós agradecemos ou quando nós pedimos, eles estão ali do nosso lado. Então, que nós possamos ter ouvidos de ouvir e coração para sentir o que eles nos intuem, o que eles nos indicam a fazer. E depois disso, nós precisamos agir. Depois que nós tivermos a resposta, nós precisamos agir, nós precisamos mudar de comportamento. É isso que Jesus espera de nós, responder de forma positiva ao conhecimento das verdades e aquilo que a gente clama o tempo todo. E responder de forma positiva é mudar de comportamento. É não ser mais ontem, não ser mais hoje o que eu fui ontem. Nessa oração, a última oração de Jesus, ele também nos ensina algo importante, orar pelos inimigos. Jesus fala lá assim na oração, olha, Pai, não se esqueça de Judas Iscariotes, o filho que se perdeu. Jesus, em toda a condição que ele sabia que Judas iria fazer, naquele momento ele pede a Deus. Não se esqueça do filho que se perdeu. Ele declara o seu amor também por aquele que cometeu o maior deslize da história do cristianismo.
Não é? Judas cometeu um erro crucial. Mas esse erro seria cometido de uma forma ou de outra, porque a profecia descrita em Davi, em Salmo 41, fala o seguinte: até meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim. Isso não redime Judas do que ele fez, de forma alguma. Davi só preveu o que ia acontecer, ele não previu quem iria acontecer. Isso não era um destino de carta marcada. Judas agiu pelo livre-arbítrio, ele tinha opção. Ele preferiu agir. E para nós, que sempre lembramos de Judas Iscariotes como o traidor, nós já sabemos que, ao longo dos séculos, quanta redenção ele já teve. Trair Jesus não foi o maior dos pecados dele, né? Trair, o maior pecado dele, na verdade, foi o suicídio. Então, Judas, para ser resgatado, foi o próprio Jesus que resgatou Judas das zonas umbralinas. Então, demonstrando o seu amor, que, entre aspas, seria pelo seu adversário naquele momento. Também Jesus nos ensina que nós devemos orar pelos nossos inimigos, reconciliar o mais depressa com os vossos adversários, enquanto estáis com ele no caminho. Ele fala isso lá em Mateus. Enquanto estáis com ele no caminho aqui, na vida encarnada. Reconciliar o mais rápido possível. Se não puder ter uma convivência amigável, retire as mágoas, perdoe, libere o perdão, retire a mágoa, a dor, o sofrimento do seu coração. Porque isso também é uma reconciliação. Então, essa recomendação, ela é muito importante, porque ela não é somente visando apaziguar essas desavenças que nós temos hoje aqui, no dia a dia. Ela visa apaziguar a desavença do futuro. Kardec nos fala isso muito claramente, do futuro de muitas encarnações. Tem lutas, tem ódios, tem falta de perdão que duram séculos, que duram inúmeras gerações. Às vezes, um pedido de perdão, uma conversa resolvendo um mal-entendido, pode evitar séculos de lutas e de guerras e de vingança. Então, orar pelo adversário é um ato de caridade. É um ato de caridade. É um ponto de luz no meio da treva. Quando eu oro por aquele que eu acho que possa ter alguma coisa contra mim, ou que eu tenha alguma coisa contra ele, eu estou agindo em nome do Pai. E olha, quem sabe esse adversário, entre aspas, recebendo esses eflúvios, essas orações feitas de coração, de sentimento puro, não possa atingi-lo como uma flecha do amor, né? E os pensamentos dele também mudarem. E essa mágoa que ele sente por nós ser resolvida. É isso que Jesus pede. Ore, limpe seu coração, não guarde rancor. O seu inimigo será o seu amigo no futuro. Ele é só aquele que talvez não entendeu ainda a verdade, ou está um pouco atrás da caminhada evolutiva. Então, tenhamos compaixão dele também, daqueles que nos ofendem. Emmanuel fala no livro Oremos Agindo, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, Emmanuel nos fala que em toda situação na nossa vida nós devemos orar. Orar diante da prova para transformá-la em experiência benéfica. Orar diante da dificuldade para aproveitar a lição dos obstáculos. Orar diante do sofrimento para construir caminhos para a devida libertação. E aqui eu coloquei em negrito que ele fala assim, ore diante da discórdia, porque é a discórdia que faz o adversário, que faz o inimigo.
Ore diante da discórdia, edificando recurso para o estabelecimento da paz. Às vezes a discórdia nem é conosco, nós chegamos num ambiente, o ambiente está muito, muito tumultuado, muita confusão. Talvez se você for no cantinho e fizer uma oração, você começa a apaziguar aquele ambiente. Aquelas energias ali vão ser trabalhadas para a energia da paz. Né? E ele fala, ele complementa, ora sempre, mas haja cada vez mais e realize o melhor possível. Então, disse o Senhor, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, a oração sem ação também não vale muita coisa, não. Eu preciso orar e preciso exercitar essa paz em mim e no meu ambiente, seja ele qual for, da casa, do trabalho, do vizinho, da rua. Então, Emmanuel também aqui nessa lição, ele nos ensina, ele nos dá um outro ensinamento. Ele nunca nos pede para nos afastar dos problemas, para retirar os problemas da nossa vida. Ele nos ensina a orar sempre, não pedindo para que tire o nosso fardo ou a nossa cruz, mas que sempre nos fortaleça para carregá-lo com dignidade e fazer dele uma experiência melhor. Então, nós devemos pedir para que Deus não nos tire a cruz e nem o peso que nós carregamos, nem a nossa dor, nem a nossa provação, não é nem o familiar difícil, nem o vizinho complicado. Nós devemos pedir a Ele que Ele nos oriente da melhor forma possível para que nós possamos passar por essa situação, tentar resolvê-la, retirando o melhor possível de cada uma situação. Tendo a certeza de que nós não estamos sozinhos nessa luta. Nós nunca estamos só. Tem até livro com esse título, né? Nunca estamos só. Ninguém está sozinho. Estamos sempre amparados pelos benfeitores, pelos amigos espirituais, pelos encarnados, que estão sempre ao nosso lado também. Alguns irmãos que às vezes estão ao nosso lado encarnados como anjos a nos guiar e nós não percebemos. Nós nunca estamos sozinhos. André Luiz, ele tem uma frase que eu gosto muito. O pensamento é carta com endereço certo. O pensamento é carta com endereço certo. Então, vigiemos os nossos pensamentos, não só as nossas ações, mas principalmente os nossos pensamentos. Se eu penso positivo, se eu penso em bondade, em amor, em compaixão, é isso que a pessoa em que eu estou ligada vai receber. Mas se eu penso em maledicência, se eu penso em inveja, se eu penso em raiva, em ódio, em tristeza, em angústia, é isso também que a pessoa em quem eu estou pensando vai receber. Então, o nosso pensamento é carta com endereço certo. Vigiemos os nossos pensamentos. Alguém quer falar alguma coisa? Não, vou seguir aqui. Seguindo com a oração, Jesus, no ponto da oração, ele começa a pedir pelos apóstolos no sentido de que saberia do sofrimento que ele estaria passando. Jesus fala assim, olha, porque eu dei a eles a tua palavra, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Né? E ele fala, olha, não rogo que eu os tire do mundo, não rogo que eu os tire do mundo, mas que eu os guarde do mal. Então, Jesus fala com o Pai, olha, Pai, porque por causa da tua palavra, das tuas palavras, por causa das suas palavras, das suas verdades, o mundo vai odiar esses meus companheiros. Mas eu lhe peço, não os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Jesus, nesse momento aqui, lembra
da responsabilidade e do compromisso que cada um tem nesta encarnação. Ele sabia do ódio que seus eleitos enfrentariam. Ele sabia. Mas ele não pede que os apóstolos o encontrem no plano espiritual, que ele podia pedir, né? Eu estou indo, então deixa eu levar todo mundo comigo. Não deixa meus amigos sofrerem, não. Mas ele sabia do plano reencarnatório de cada um daqueles homens que o acompanharam, que não foram por coincidência. Ele sabia que eles tinham que cumprir a missão dele. Ele sabia que eles tinham que cumprir a missão dele. Mas roga a Deus que os livre do mal. E que mal é esse? É aquele mal que eles não poderiam evitar. Então, olha, tem o mal chamado mal necessário, é aquele que nós projetamos no nosso plano reencarnatório, que nós vamos passar por ele de uma forma ou de outra. Se nós tivermos uma resignação, uma fé e uma paciência, talvez a gente passe com menos dor. Se não, passaremos em condições piores. E Jesus pede isso a fim de que eles, fortalecidos no amor do Pai, enfrentassem as provações da vida com coragem e resignação. Era isso que eles precisavam ter, força para enfrentar o que viria. Quando Jesus fala desse mal, nós vamos lembrar do mal que é desnecessário. O mal necessário é aquele que nós não podemos evitar. O mal desnecessário, Kardec nos fala muito bem, com muita clareza. É, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que dela se pouparia se agisse com prudência e sabedoria. Então, olha, esse mal desnecessário são as tribulações e os problemas que nós mesmos arrumamos para nós. Como diz o ditado mineiro, a gente arruma pau para bater na cabeça. Não precisava passar por isso. Mas nós conseguimos ainda, além de ter o mal do plano reencarnatório que nós precisamos passar, nós conseguimos arrumar muito mais. E ele fala, mais interessante, são coisas que nós poderíamos evitar, e a maioria das nossas aflições nessa vida são por causa da nossa falta de prudência e sabedoria. Não precisava nem de passar por essas aflições, mas falta vigiar ainda muito na nossa vida. Falta vigiar. Se a gente vigiasse mais, a gente sofreria menos, né? São aqui tudo que nós poderíamos evitar se houvesse uma vigilância grande de pensamento, de fala e de ações na nossa vida. Então, olha, o messianismo de Jesus, esse trabalho dos 3 anos dele, acompanhado por esses 12 homens, né, foi realizado, então, mesmo em nome do Pai. Tudo que Jesus fez foi em nome do Pai. E, sendo Jesus, foi bacana a entrada aí, o senhor falando sobre o agradecimento, né, sobre a liderança da Fátima. E Jesus também era um líder por natureza, né, com uma visão futurista. Jesus foi descentralizador, um líder moderno. Ele foi embora e deixou o seu trabalho distribuído entre aqueles que ouviram e creram nele. Né? Jesus escolheu os 12, depois ele escolheu os 72, depois ele escolheu os 500, e depois ele escolheu a todos nós. A todos nós. E ele treina esses homens emocionalmente para a missão, né, difícil e desbravadora. Ele treina esses homens o tempo todo, ele aconselha, ele fala o caminho, ele indica a estrada a seguir, ele dá os conselhos, ele prepara esses homens para o escárnio que eles iriam sofrer, para o abuso moral e o abuso físico, a violência, né? Quantos deles foram apedrejados, foram açoitados, foram crucificados, e fora o abuso moral, né? De humilhações, de xingamentos,
dores terríveis no espírito, né? Na alma. E esses homens aceitaram a missão e concluíram essa missão com êxito, todos eles. Então, a gente fica imaginando que seguir Jesus nunca foi fácil. Sempre foi um desafio. Seguir Jesus sempre foi um desafio. E esses homens humildes, pescadores, analfabetos, na sua maioria, homens simples, viram aquele homem e o seguiram, e acreditaram nele, e sabiam que ele era o Messias, o Salvador. Esses homens humildes, eles têm que nos sensibilizar a seguir esse discipulado. Hoje nós temos muito melhores condições de trabalhar para o Cristo. Nós não temos mais, pelo menos aparentemente ou visualmente, esse sofrimento que eles passaram na carne. Mas para ser discípulo de Jesus é difícil. Ser discípulo de Jesus exige disciplina, exige perseverança, exige fé, exige principalmente coragem de mudar. É mudar a si mesmo. É evolução moral, é reforma, aceitar as nossas mazelas, as nossas dificuldades, ter perseverança e a coragem de tentar mudar, de aceitar que eu estou errando e começar a acertar. Esse é o nosso legado. Agora eu vou fazer uma perguntinha aqui e vou deixar que cada um responda na sua intimidade. Cada um responda para si. Quantos de nós estão realizando a tarefa que nos foi confiada? A tarefa de seguir o Mestre, de sentir o Mestre, mas principalmente de vivenciar o Mestre. Que cada um responda para si mesmo e possa fazer uma autoavaliação. Então, olha, Jesus solicitou pessoalmente a ajuda de todos que tinham boa vontade. Jesus não escolheu os perfeitos, não. Ele não exigia, muito pelo contrário, ele não exigia perfeição. Ele escolheu aqueles que tinham boa vontade. Então, nós também precisamos aceitar esse convite de Jesus. Precisamos abrir o nosso coração, precisamos ter certeza de que queremos segui-lo. Precisamos ter a certeza de que ele é o Messias, o nosso mestre. E esse é o nosso grande desafio. Quando nós começamos a aprender sobre Jesus, nos pesa nos ombros o conhecimento, porque nós começamos a sentir que a gente precisa fazer mais alguma coisa. Não adianta só conhecer. A gente precisa fazer mais do que isso. E isso começa a pesar na nossa consciência, começa a ter um martelinho batendo ali naquele lugar. Eu preciso mudar alguma coisa. E é assim que as coisas vão acontecendo. Ele não nos pede pressa, ele não nos dá tempo. O tempo é nosso, o tempo é ao nosso favor, porque nós somos eternos. Mas quanto mais rápido decidirmos, mais evolução nós teremos. A vida vai ser mais simples para nós. Jesus nos convida, nos prepara e envia, como ele enviou todos os seus discípulos, sobre todas as suas orientações. Ele nos prepara a aprender, ele nos prepara para ensinar e ele nos prepara como exemplificar. Foi como ele fez. Então, nós aprendemos primeiro para nos corrigir. Nós podemos ensinar depois alguma coisa daquilo que você aprendeu. Mas você precisa principalmente exemplificar, vivenciar, fazer o que Jesus fazia. Essa é a tarefa dos primeiros discípulos, dos 12. E também foi a dos 72, a dos 500, e também é a nossa. É a mesma tarefa.
a mesma tarefa. Lá no livro Boa Nova, Humberto fala assim, a exemplo de ser discípulo de Jesus, segui-lo implica trabalho, implica mudança de comportamento e determinação. Em todo o Evangelho, Jesus não exige nada que não se possa cumprir ou suportar. Isso é de um peso imensurável. Jesus não exige nada que não se possa cumprir ou suportar. O que Jesus exige de nós hoje é o que nós podemos fazer. Não é nada impossível. O que ele exigiu dos 12 é o que eles podiam fazer. Ele sabia que aqueles homens aguentariam aquela empreitada. E eles sabem qual empreitada nós aguentamos. Então, ele não nos pede nada, nada além da conta. Se a gente pensar por aí, nós podemos começar a trabalhar a nossa mudança e a mudança do mundo. Pois, tendo ele mesmo como exemplo, Jesus não escreveu uma linha. Jesus não escreveu nenhuma linha, né? E nos deixou a maior lição de vivência, de paz e de amor. Só com a sua fala. Só com a sua fala. E uma delas, que é dele, essa fala é dele também, que Lucas descreve, quem não carrega sua própria cruz e vem atrás de mim não pode ser meu discípulo. Então, eu não tenho que esperar melhorar minha vida, eu não tenho que esperar melhorar meu problema, eu não tenho que esperar a minha família ser a família do ano, eu não tenho que esperar o emprego perfeito, eu não tenho que esperar acontecer nada. Eu só preciso carregar minha cruz, ou seja, carregar o que eu tenho, a minha bagagem, de bom e de ruim, e acompanhar o mestre, e seguir as suas palavras, e seguir os seus ensinamentos. Então, o desafio do discípulo é mesmo muito difícil, é ser como Jesus Cristo, nosso mestre, nosso modelo e guia e nosso salvador. No estudo do EAD, tem uma pergunta assim, quando você estiver em dúvida ou em alguma situação, leve seus pensamentos a Jesus e pense assim, como que Jesus agiria? Se você parar 30 segundos para pensar como Jesus agiria naquela situação difícil, você vai agir da forma certa. Não tem como a resposta ser errada. Você vai agir da forma certa. Então, voltando aqui à nossa oração, gente, lá no versículo 23, Jesus fala o seguinte, que eu e os meus amigos sejam aperfeiçoados na unidade, como eu sou único em você, Pai. Que os apóstolos sejam únicos em mim e sejam únicos em você também. Porque tu me enviaste e me amaste. Olha que lindo. Você me enviou e me amou. Eu quero que o Senhor os ame assim também. Nesse momento, Jesus se coloca nessa exposição de fatos para o Pai, que ele está expondo toda a situação dos 12 apóstolos. Neste momento, ele se coloca no mesmo patamar que seus discípulos. Ele se coloca perante o Pai como sendo igual àqueles 12 homens. Isso é maravilhoso. Isso é de Jesus, né? É um verdadeiro símbolo da humildade. Ele demonstra perante o Pai a importância que todos aqueles discípulos têm por ele. Todos têm para ele, né? Solicitando ainda que no momento certo todos pudessem estar ao seu lado. Todos pudessem estar ao seu lado contemplando a sua glória. Então, olha, Jesus lá em cima pede a Deus que não retire os seus amigos antes que eles completem o plano reencarnatório deles. Depois ele pede que ele ame a eles como
Deus o ama. E depois ele solicita que todos pudessem estar ao seu lado, contemplando a sua glória. Ou seja, que no plano espiritual eles tivessem a oportunidade de se reencontrar. Nesse misto, né, de amor sublime, ele declara que nenhum de nós estará sozinho. Nenhum de nós, nem sozinho, nem desamparado da misericórdia divina. Todo o tempo nós estamos amparados pela misericórdia de Deus. Jesus declara com todas as letras que o amor que Deus dispensa a ele é igualmente o mesmo amor que ele dispensa a todos nós. Então, olha, nós podemos acreditar que todo cristão, nós, hoje aqui eu, vocês aí, e todos que acreditam no Cristo, foi enviado e amado pelo Pai, como Jesus foi. E isso nos liga ao Pai de uma forma, uma intimidade tão grande, que eu posso começar a me conectar e me sentir ligada a Ele, como Jesus foi. Pai, Paizinho, eu estou aqui. Eu sou a sua filha amada. Isso nos conforta, nos dá esperança, né? Nos faz seguir em frente. Lá no livro Paulo e Estevão, Emmanuel descreve um exemplo da misericórdia divina muito lindo, muito lindo. Talvez alguns de vocês até conheçam. Quem já leu o livro, quem não leu, é uma boa dica de leitura. Quando Paulo é consolado, isso aqui é no capítulo das lutas e humilhações. Paulo, depois de tudo enquanto tem humilhação, todo sofrimento possível, muito magro, muito doente, muito fraco, indeciso, que perdeu o amor da mulher, ele perdeu a mulher que amava, o pai o escorraçou, ele não tinha amigos mais, ele não tinha ninguém. Ninguém estava muito assim, sem rumo, perdido na vida, como muitas vezes nós estamos. Aí Emmanuel descreve assim, olha, o moço tarcense, no momento de tanta dor, né, de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta flagelação, o moço tarcense reconhecia que forças invisíveis proviam-lhe a mente de grandiosas e consoladoras inspirações. Ele, com todo o sofrimento dele, quando ele estava no pó, ele percebia que alguma força ali estava sustentando ele, estava inspirando ele a levantar e seguir em frente. Né? Ele tinha a impressão de ouvir uma voz carinhosa e sábia, a traduzir-se por apelos de infinito amor e infinita paz. Ele tinha essa impressão de que ele ouvia uma voz no ouvido dele, alguma coisa que estava trazendo conforto, né? Paz para o coração dele, para que ele mudasse aquela situação difícil em que ele se encontrava. E a partir daí, então, ele encontrou energias interiores, até então imprevistas por serem desconhecidas. A partir desse momento, ele se fortaleceu. Mas o caso é que, dali por diante, sob a direção de Jesus, conservava a seu lado, como companheiro fiel, o seu amigo Estevão. Na verdade, Paulo achava que era Jesus, né? Mas nós sabemos que quem acompanhou Paulo e acompanhou até depois do desencarne foi Estevão e também Abigail. Então, olha, em todo o curso apostolar, atribuídas diretamente ao Salvador, provinha do generoso Marte Estevão. Então, olha, Paulo, no pior momento dele, ele sentiu a presença carinhosa e amorosa de Jesus, através de Estevão, confortando aquele coração fragilizado. E dali por diante, nunca mais ele fraquejou. Paulo, então, como todos nós, também somos muito bem assistidos. Então, na hora das dificuldades, nós precisamos lembrar de ouvir essas vozes amorosas, essas vozes carinhosas que cuidam de nós com tanto amor,
E também lembrar, gente, que nós falamos muito dos bons espíritos que nos acompanham, do mentor que está conosco 24 horas por dia, mas nós precisamos lembrar também que Paulo teve os amigos que o ajudaram na caminhada, não é? Gamaliel, ele teve Áquila e Prisca, ele teve a Febe, que levou a carta aos Romanos, uma mulher, né, que existem poucas na história da Bíblia. Ele teve Lucas, ele teve Timóteo. A misericórdia divina não desamparou ele dos encarnados também, não. Ele teve muitos amigos que o ampararam. Aqueles que o davam guarita, né, nas casas, nas cidades onde ele viajava. Ele teve muita gente, como nós também temos. E, às vezes, nós temos esse bom irmão aqui do nosso ladinho, mas a gente não reconhece. Nós precisamos ainda nos atentar a esses bons anjos que Deus coloca ao nosso lado aqui, de carne e osso. Nós estamos finalizando já, porque o nosso horário já está vencido, né? Nos últimos versículos desta oração, Jesus, no último versículo, ele fala assim, olha, eu os fiz conhecer o Pai, eu os fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer, para o amor com que me amaste esteja nele, e eu esteja neles também. E para que contemplem a minha glória, aquela que me destes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Então, olha, o último pedido dele é que ele faria, que ele fez esses homens conhecerem a Deus para que Deus os amasse. Com o mesmo amor que Deus o amou antes da fundação do mundo. Nesse momento, Jesus nos prova que ele é o elo entre Deus e nós. Porque ele está com Deus antes da fundação do mundo. E nós sabemos que nós somos espíritos criados simples e ignorantes. O elo que nos liga à divindade é Jesus Cristo. É o seu evangelho. Né? E numa sensibilidade ainda que a gente não compreende, incompreensível a sensibilidade de Jesus, ao falar, ao pedir por nós. Né? Ele roga de forma incondicional que o Pai nos ame como amor. E que o mesmo amor que esteja neles, para que eu possa estar também. Olha, que Deus amasse aqueles apóstolos, ame os cristãos que virão depois, porque ele não pede nessa oração, ele não pede só pelos 12 apóstolos, ele pede pelos 12 apóstolos, por aqueles que creram e viram ele, por aqueles que ainda viriam a crer, que somos nós. Então, ele pede por todos nós, afirmando Jesus a sua preexistência com o Pai. Né? Sendo Cristo claramente o elo mediador entre o homem e o divino. Isso também, gente, está afirmado lá na carta aos Efésios. A carta que Paulo escreve aos Efésios, lá no versículo 4 do capítulo 1. Paulo fala assim, olha, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio de nossa união com Cristo. Antes da fundação, da criação do mundo, Deus já havia nos escolhido, porque nós éramos o elo dele com Jesus, e Jesus estava com ele, antes da fundação, da criação do mundo. Isso é um amor incompreensível ainda para nós. Incompreensível ainda para nós. E Jesus ainda nos remete, ou nos honra, nos honra ainda, falando assim, olha, não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi. Não é? Não fomos nós, pobres,
cristãos, pobres e deficientes cristãos que escolhemos Jesus. Foi ele que nos escolheu. Eu vos designei para irdes e produzais fruto, e o fruto permaneça. O tempo todo Jesus nos coloca como aquele que ele cuida, aquele que ele escolheu, aquele que é o preferido dele. Somos nós, os espíritos deficientes, ignorantes, ainda sem muita moral, tentando melhorar a cada dia, mas nós somos os escolhidos do Cristo. Jesus nos ofereceu o seu amor, Jesus nos ofereceu a sua amizade, não é? Por escolha, por escolha. Ele solicitou que nós fizéssemos a nossa parte, da forma que sabemos fazer, da forma que podemos fazer. Não precisa ser nada grandioso. Ah, para eu seguir o Cristo, eu tenho que largar tudo e ser uma missionária? Não, não. Meu planejamento encarnatório não é esse. Mas eu posso fazer pequenas coisas. Como diz André Luiz lá no nosso lar, comezinhos fraternos, pequenas fraternidades. Não é? Eu posso dar um sorriso, eu posso emprestar meu ouvido para alguém desabafar, eu posso fazer uma oração, eu posso ajudar um senhor a atravessar a rua, eu posso também oferecer uma cesta básica, uma água fresca ao lixeiro que passa varrendo a minha rua, não é? E eu posso estar aqui, nesse momento, nesse sábado, vocês aí poderiam estar na praia, eu fiquei sabendo que está muito quente, mas estão aqui me ouvindo. Isso também não é seguir Jesus? Então, nós podemos começar do que nós podemos, das pequenas coisas. É isso que Jesus espera de nós. Essa é a tarefa de todo discípulo do Cristo. Ser luz, né? É ser luz em meio às trevas. Nós precisamos ser um pontinho de luz na escuridão. Nós não sabemos que na hora do nosso culto no lar, nós somos um ponto de luz, que a nossa casa irradia uma luz, e essa luz vira um pronto-socorro dos irmãozinhos que estão aí desencarnados, perdidos ainda na região da nossa casa. Não é um ponto de luz também para os nossos vizinhos, para a nossa rua? Isso é seguir Jesus. E finalizando com o irmão X, eles perguntam assim, olha, a irmão X fala o seguinte sobre o Cristo de Deus. Cristo de Deus, sobre qualquer ângulo que ele é visto, será sempre o excelso modelo da humanidade. Mas, a pouco e pouco, o homem compreenderá que se precisamos de um Jesus sentido e crido, não podemos dispensar Jesus compreendido e aplicado. Então, olha, orar é sentir, orar é acreditar. É sentir, é acreditar, mas é compreender e vivenciar. Então, eu preciso compreender esse evangelho, essas verdades, e preciso começar a vivenciar isso. É isso que ele espera de nós. E a terceira revelação, que é o Espiritismo, vem justamente trazer essa compreensão. Nós não podemos falar mais que nós não temos como compreender, porque agora nós temos. Não é? Esse entendimento à luz da razão, essa compreensão que nos faz saber por que nós estamos aqui, por que nós viemos, por que nós nascemos, por que nós estamos aqui passando essa vida por um tempo e para onde nós vamos. É esta a razão. Então, gente, elevemos nossos pensamentos ao alto, né? Lembremos de nossas responsabilidades, dos compromissos que nós fizemos antes de vir para cá, né? Como diz, a assinatura lá no contrato, o que eu devo fazer lá durante essa reencarnação, não é? Vamos tentar mudar de comportamento, através dessa fé raciocinada, desse ensinamento do Cristo, dessas orientações, desse amor e dessa amizade que ele nos oferece.
não é? Começando sempre pelo mesmo mandamento: amar a nós mesmos. Amar a nós mesmos é nos conhecermos, é saber aonde que está o pontinho negro que precisa ser clareado. E, acima de tudo, amar o próximo. Então, meus amigos, o trabalho material, aquele que você vende a sua hora lá de 8, 10, 12 horas por dia, se você fizer esse trabalho com amor, com dedicação, com zelo, pensando no outro que você atende, no outro que beneficia do seu trabalho, também é uma oração, também é seguir Jesus. O trabalho espiritual, esse que nós estamos fazendo aqui, a caridade material, também é uma oração. E um muito obrigada, falar de coração, também é uma oração. Então, meus irmãos, Elcimar, muito obrigada. Elcimar, Oi? eu queria uma palavrinha sua. Sim. No dito de Jesus, que ele diz que antes do mundo existisse, nós podemos considerar que o mundo é a Terra, né? É o planeta Terra, né? É por aí? É por aí, o orbe terrestre, porque o nosso planeta ele é um pontinho no universo, né? Outra perguntinha que tem a ver com os ensinamentos de Jesus. Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso. Sim. E no Pai Nosso, ele se referiu às nossas dívidas e não ofensas, ofensas foi o catolicismo que trocou. O que você me diz a respeito? Olha, eu vou dar a minha simplória opinião. Quando eu oro Pai Nosso e oro muito, eu oro esse que está incluído as ofensas. Porque eu acho que, às vezes, nós ofendemos até sem querer. Então, não custa pedir. E uma oração, né, gente? Ela foi aí complementada, mas ela ficou edificante. Então, eu tenho certeza que, para mim, só melhorou. Porque o pedir perdão é muito importante. Mas ser perdoado também é muito importante. A minha pergunta é porque eu, por exemplo, não consigo orar o Pai Nosso dizendo ofensas, tem que ser dívidas, entendeu? E eu tenho visto muitos espíritas que falam ofensas. Então, mas a sua explicação está correta. De uma forma ou de outra, uma ofensa é uma dívida, né, José? Uma ofensa é uma dívida. Quando você ofende alguém, se isso realmente, se foi porque ou não, mas magoou outra pessoa, você está em dívida com ela. Uma hora ou outra, você vai ter que redimir. Mas o que acontece também, olha, existem várias traduções da Bíblia. Se você pegar outras Bíblias, algumas protestantes, o do Haroldo, talvez você encontre até palavras bem diferentes. Viu? Cada passagem, numa tradução, ela pode ter uma ou outra palavra diferente. Umas são traduzidas do grego, outras do hebraico. Então, assim, pode haver isso aí também. Ok, minha amiga, muito obrigado. De nada. Eu que agradeço, viu, de coração. Então, Elcimar, nós te agradecemos, né, pela reflexão da tarde. Mas não, Terezinha, está falando? Oi, sim. Complementando aqui a primeira pergunta, ele falou o mundo, eu entendo o mundo como o universo, já que nós acreditamos que Deus criou o universo. Né? Jesus Cristo é o Cristo do nosso orbe. Mas quando ele fala antes do mundo, o mundo não é só a Terra. Só para complementar. Isso aí também, vocês vão ter um estudo aí, viu, José? Nesse assunto aí, o colega vai explicar, acho que com muito mais
muito mais competência do que eu. Mas muito obrigada, gente. Beijocas para vocês. Tá ótimo, nós aqui agradecemos. Elcimar, nós vamos agora passar para o momento do passe virtual, depois nós temos a irradiação. Se você puder continuar conosco, será bem-vinda, mas não sabemos como está a sua agenda, mas nós te agradecemos muito pela tarde, pelas reflexões que você nos trouxe. Eu que agradeço. Eu vou ficar um pouquinho aqui, mas eu tenho que sair realmente. Mas eu que agradeço, gente, de coração, viu? Tá ótimo, pode ficar à vontade. Agora nós vamos convidar o Edemir para fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, agradecemos a sua presença entre nós, agradecemos a presença dos bons espíritos que nos acompanharam, agradecendo a inspiração dos bons espíritos que deram a Elcimar, pelas suas palavras, transmitindo os ensinamentos do Cristo, e pedimos, Senhor, a nós outros, que possamos compreender e guardar em nossa mente esses ensinamentos. Que assim seja. Que assim seja. Agora nós vamos convidar a Fátima Lovati para a iniciação do nosso passe virtual.